Galera, tudo bom? Professor Alex aqui de Geografia com vocês. Nesse novo formato agora, né, para uma telinha, cheio de saudade, mas logo logo a gente vai estar junto novamente. Sendo que para isso a gente precisa aí tomar as medidas preventivas, né, para proteger a gente, proteger os nossos familiares também. Legal? Agora comigo. A gente precisa dar continuidade aos nossos estudos, galera. Então, assim, a gente não pode ficar parado. Então, estou postando videoaula para vocês, materiais lá na plataforma de aprendizagem, que a gente vai começar a utilizar, tá bom? E espero que gostem. Qualquer dúvida que você tenha, peço que me envie uma mensagem, me procure. Legal? Bom, vamos lá. O que interessa aqui para a gente hoje? O que eu preparei, na verdade? Tá aqui, ó. A gente hoje vai estudar os conflitos no campo brasileiro. Isso está dentro do livro 1, no capítulo 4 de Geografia 1, tá, galera? Geografia 1. Vamos lá. O que eu quero que vocês façam agora? A gente está estudando aí e compreendendo os processos e as dinâmicas da geografia agrária brasileira. Ou seja, todo o processo de estrutura fundiária, como que ocorreu o processo de concentração, a formação dos complexos agroindustriais, né? Quais são os modelos de agricultura. Então, o que seria legal? Vocês estarem nesse momento revisando tudo que a gente já trabalhou até agora. Tá tudo no caderno de vocês, tem tudo no livro também. Coloquem os exercícios em dia, coloquem o caderno de vocês em dia. Galera que está passando matéria limpo ou deixou de copiar algum conteúdo, tá? Eu quero que vocês organizem o seu caderno para a nossa volta. Bacana? Bom, vamos dar continuidade aqui. Galera, o objetivo hoje é o seguinte. Eu preciso que vocês compreendam as causas e as consequências dos principais conflitos que ocorreram dentro do território brasileiro. Ou seja, teve um motivo para gerar esse conflito e desse conflito gerou uma causa. Legal? Uma das principais causas do conflito relacionado à disputa de terra foi a formação dos movimentos sociais. Movimentos sociais esses, né, que prevê ali a organização de um grupo de pessoas que estejam lutando por uma pauta igualitária, que nesse caso é a própria distribuição de terras no Brasil. Tá bom? Vamos lá. Bom, sobre esses conflitos de posse em terra em território brasileiro, a gente pode entender o seguinte, e o que a gente já discutiu isso em sala de aula. Tá? Qual é a estrutura fundiária no Brasil? O Brasil apresenta uma estrutura concentrada. O que seria uma estrutura fundiária concentrada? O Brasil está organizado de maneira concentrada. O que isso quer dizer? Que eu tenho grandes porções de terra na mão de poucas pessoas, que seriam, na verdade, os grandes latifundiários, os grandes empresários ligados à produção rural. Tá? Enquanto que eu tenho a maior parte da população com pouquíssimas ou quase nenhuma porção de terra. Tá? Então isso que é a principal característica do campo brasileiro, é uma estrutura fundiária concentrada. Consequentemente, né, você vai ter uma distribuição de terras completamente não igualitária, desigual. Né? E isso vai favorecer que grande parte da população ela esteja sem terras. Né? Ou seja, forma ali a população sem terra. Tá? Isso tudo vai ser decorrente também de um processo de modernização da agricultura. O que seria essa modernização da agricultura? É aquele processo em que você tem a entrada de máquinas dentro do espaço agrícola. Tá? E aí, lembrando, isso tudo inicia ali no governo de JK na década de 50 no Brasil. Lembra lá da chamada Revolução Verde? É muito importante isso, galera. Recapitula aí o que seria essa Revolução Verde, o pacote tecnológico que é ofertado ali na década de 60. Legal? A introdução de maquinários, as sementes geneticamente modificadas. Né? Isso tudo vai favorecer o quê? Que o campo, né, ele agora vive sob uma nova lógica, a lógica industrial. Então é isso que a gente vai chamar aí dos complexos agroindustriais ou na verdade, né, a famosa agroindústria. Seria a agricultura vivendo essa lógica industrial. Sendo que tudo isso vai ter um custo social muito grande. Né?
Qual é o principal custo social da introdução de maquinário no campo? O desemprego estrutural. Né? Ou seja, devido à estrutura daquele ambiente, vai se causar diversos desempregos ali. E isso vai afetar diretamente e vai ter consequência imediata dentro das cidades. Por quê? Quando eu tenho desemprego estrutural, ou seja, grande parte da população rural está desempregada, elas vão buscar emprego aonde? Dentro das cidades. Né? E aí lembra desse fluxozinho migratório? A pessoa sai do campo e vai para a cidade. Como é que a gente chama? Tá aí, ó, êxodo rural. Né? É a saída do espaço rural em direção às cidades. Legal? Bom, e aí você sabe, né? Uma vez que eu tenho a intensificação desse êxodo rural, consequentemente trará consequências para o espaço urbano. Uma das principais é o aumento da sua população. O quantitativo populacional ele vai sendo elevado. Em consequência disso, você tem ali uma cidade que muitas vezes não está estruturada para receber todo esse quantitativo populacional, né? O que vai acarretar diversos problemas estruturais dentro da cidade. Né, para citar um exemplo, seria o processo de formação das favelas, né? O processo de favelização. Legal? Agora vejam bem, isso não poderia ficar assim. Né? A gente não pode ter os grandes empresários comandando o território urbano, né, brasileiro. E aí vai surgir então os chamados movimentos sociais. Né? Ou seja, aquele grupo de pessoas que vão lutar em prol de melhorias, né? Ou pelo menos de algo mais democrático para a sua sociedade. E aí surge então o MST, que talvez seja um dos mais conhecidos, né? dentro desse âmbito de disputa de terra, né? Que é o movimento dos sem terra. Tá? Ele é muito marcado ali pela forma que ele ocupa essas terras. E aí alguns colocam, né, que eles ocupam, outros colocam que eles invadem. Por quê? Esse termo invasão está muito associado a esse sistema capitalista que a gente vive hoje. Né? Porque dentro do sistema capitalista a gente tem as iniciativas privadas, ou melhor, as famosas propriedades privadas. Uma vez que eles estão entrando dentro de uma propriedade privada, eles estão promovendo uma invasão. Tá? Sendo que, para ele estar entrando dentro de uma propriedade privada, ele tem uma justificativa de que essa terra ela não está sendo produtiva. Tá? Ela não está sendo produtiva. Então, uma vez que ela não seja produtiva, ela pode estar sendo né, doadas à União, e a partir daí a União fará um processo de reforma agrária. Lembra da política de reforma agrária, que é a distribuição mais democrática, igualitária de terras para toda a população? Exatamente. Tá? Agora, o MST não foi o único movimento social ligado ao conflito da terra. Tá? Você também teve ali as ligas camponesas na década de 50 e 60 que também existiram, né? Em busca do direito da terra. Agora vejam bem, dentro desse processo de invasão, de ocupação que a gente está discutindo aqui, existe uma regulamentação. Isso está previsto na Constituição de 1988, que é o direito à propriedade. Tá? Agora vamos entender um pouquinho melhor isso. Quando a gente fala de direito à propriedade, isso tudo vai ser adquirido por forma monetária. Né? Se você tem dinheiro, você vai lá e compra essa terra. Tá? Agora vejam bem, está previsto também na Constituição o seguinte: uma vez que o dono dessa propriedade, né, não esteja cumprindo com a sua função social da terra. O que é a função social da terra? São aquelas terras que não estão produzindo. Tá? O que seria essa produção? Não estejam plantando, não estejam criando gado, né? Enfim, uma vez que ela não esteja cumprindo a sua função social, ela é sim passível e é entendida como terras improdutivas. Tá? Terras improdutivas. Então, o que seria essa função social? Aquelas terras que não estão cumprindo o seu papel de gerar uma produção. Uma vez que elas não estejam cumprindo esse papel, elas são consideradas terras improdutivas e, a partir daí, deverá ser doadas à União e promover a política da reforma agrária. Tá? Isso está previsto na Constituição de 1988. Só que é muito fácil burlar esse sistema. Né? Geralmente, os grandes proprietários, né, os grandes latifundiários,
eles simplesmente colocam algumas cabeças de gado, né, poucas cabeças de gado, e dizem que aquela terra sim está cumprindo a sua função social. Eles desmatam toda aquela região ali e acabam produzindo um número ínfimo, né, bem pequeno, de cabeças de gado, o que vai dar credibilidade para que ela seja produtiva. Mas na verdade a gente sabe que a cabeça de gado que tem ali, ela é muito pouca, né, para estar gerando toda uma produtividade, se levar em consideração a própria dimensão do território brasileiro. Tá? Enfim, é uma forma que eles encontram de estar burlando o sistema. E nesse processo, eles vão se vangloriar, né? Eles vão se dar bem, porque eles vão começar a promover desculpa, a expansão das fronteiras agrícolas. Né? Então, o que seria essa expansão das fronteiras agrícolas? É simplesmente você estar expandindo, né, a sua área de produção. E aí hoje no Brasil isso é muito marcado, sobretudo em direção à região norte e em direção à região nordeste. Né? A região norte, a gente tem um grande problema ali, porque se eu estou expandindo as minhas fronteiras agrícolas, eu estou adentrando dentro da floresta amazônica. Tá? E na região norte tem uma regiãozinha chamada de Matopiba. Seria as iniciais dos estados Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Alguns também conhecem como Mapitoba. Tá? Que nada mais seria o que? O avanço da produção do cultivo de soja, tá? Que é uma das principais commodities brasileiras. Legal? Bom, galera, vamos passar para o próximo aqui. Se tiverem alguma dúvida, não deixe de postar aí na plataforma, tá bom? Me procura, me envia mensagem, a gente está aí para isso. Interessa agora que a gente entender as formas de relação do trabalho. Tá? Trabalha onde? E trabalho no campo, tá? Dentro desse espaço rural. Então eu tenho ali os famosos pequenos proprietários, que seriam quem? Os responsáveis pela produção, né, de subsistência, e talvez esses pequenos proprietários eles sejam os maiores dentro do território. Agora o que é importante você entender é o seguinte, né? Atualmente no Brasil são esses pequenos proprietários que abastecem a sua casa. Tá? São eles que levam alimento para você. Os grandes empresários ligados à produção rural, né, toda a sua produção se volta para as exportações. Né? Então, essa relação ela é muito, muito complicada. Né? Como é que você vai fomentar as atividades agroindustriais, se na verdade isso não gera nenhum tipo de subsistência para o Brasil. Gera, sim, riqueza no sentido de estar contribuindo para o aumento do PIB brasileiro. Tá? Sendo que, em contrapartida, você gera um grande processo de desigualdade dentro da estrutura fundiária. Legal? Vamos lá. Próxima relação, os parceiros. Né? Quem que seriam os parceiros? Seriam aqueles ali que estariam cultivando as terras alheias e eles vão pagar com parte da sua produção. Né? Ali a gente tem os chamados meeiros, terceiros. Né? O que seria isso? Né? A gente vai fazer uma parceria agora. Eu tenho um terreno, eu vou dar esse terreno para você. Você vai ser o meu parceiro. E como parte do pagamento do aluguel desse terreno, né, você vai me dar ali com a sua produção. Então, metade do que você produzir, ou né, um terço da sua produção, e por aí vai. Isso tudo seria do dono verdadeiro da terra. Bom? O próximo, arredantário. Né? O arredantário ele seria aquela pessoa em que paga um valor, né, para estar utilizando aquele espaço, para estar utilizando o terreno. É uma espécie de aluguel. Né? O próximo, os trabalhadores permanentes. Né? Isso tudo está diminuindo hoje dentro da situação brasileira. Cada vez está mais difícil você encontrar esses trabalhadores que estejam vinculados aí a uma fazenda. Justamente porque você tem a introdução das máquinas. Né? Os trabalhadores estão sendo substituídos pelas máquinas. Depois, os trabalhadores rurais, também chamados de volantes, né? Ou seja, são aqueles trabalhadores em que ele não tem vínculo empregatício. Tá? O emprego dele não é certo. Eles existem devido a um período. Estou precisando de alguém para capinar a minha fazenda. Eu vou lá, contrato esses trabalhadores temporários, depois eu faço o pagamento
depois eles são dispensados. Tá? Os boia-frias, né? Os boia-frias é uma relação que talvez caia muito dentro dos exames, né, de vestibulares. Por quê? Eles são exatamente aquela galera em que são contratados exatamente no período de colheita. Estou precisando de alguém para colher a minha produção. Vou lá, chamo os boia-frias e aí depois eu dispenso eles. O grande problema dos boia-frias é a situação que eles se encontram. Né? Geralmente são condições precárias de trabalho, os salários são baixíssimos e aí não importa se é homem, se é mulher, se é criança, né? É um pouco complicado. Bom, e por último, os peões. Né? Quem seriam os peões? Né? Seriam aquelas pessoas em que trabalham em condições precaríssimas, né, dentro da fazenda e estariam muito associados a um processo de escravidão. Né? E aí esse processo de escravidão, muito deles acaba sendo definido como escravidão por dívida. Por quê? Se você tem uma dívida comigo, eu vou fazer um acordo que você trabalhe na minha produção, né, na minha fazenda, até você pagar a sua dívida comigo. Sendo que essa dívida ela nunca acaba. Né? Vai entrando juros, juros e cada vez mais juros. Então, alvo esses peões de muitas denúncias por escravidão dentro da Polícia Federal. Tá? Bom, galera, por hoje é só. Espero que tenham gostado desse novo formato aqui que a gente tá tendo aula, né? É muito bacana. Mas, enfim, fiquem atentos às orientações dos exercícios e às próximas aulas. Qualquer dúvida, vocês comentem aí na plataforma. Falou? Um beijo, tchau!